Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elé Boiban. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. São 21 horas 2 minutos, horário de Brasília. Esse mais um programa Papo de Auô. Hoje é a parte final, né, do programa. Eu vou fazer 2 programas em um. Então, convidar aqui os ouvintes. radiofabrasil.com.br é o nosso site oficial. Você que tem Androids, você quer baixar o aplicativo da rádio, então vai na Play Store e digita lá Rádio Fá Brasil, faça o seu download e vocês farão aí, poderão escutar a Rádio Fá Brasil ao vivo no seu celular. Também nós temos também, se você não tiver Android, né, o celular Android, você pode usar no seu iPhone o TuneIn, tudo junto. E lá você procura, depois de baixar o TuneIn, você procura a Rádio Fá Brasil e baixa no seu celular, que vai ser interessante também nos escutar por lá, tá? Então já tem muitos usuários do TuneIn, né? E também do nosso aplicativo da Rádio Fá Brasil. Para você curtir também a nossa Rádio Fá Brasil, tem o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Fá Brasil. E o ouvinte que quer escutar, quer participar da rádio ao vivo, né? Você tem que entrar e mandar uma mensagem para mim no 012 98151 0766, DDD 12 98151 0766, que é o DDD do nosso WhatsApp, ok? Então você manda mensagem, diga o seu nome, a cidade onde está falando, e aí eu vou poder colocar você lá dentro do grupo do WhatsApp da Rádio Fá Brasil. Você que está participando do grupo do WhatsApp da Rádio Fá Brasil pode mandar mensagem de voz. Nós temos também o Skype, que é Rádio e Fá Brasil também, e nós temos o Twitter, @Rádio Fá Brasil. Enfim, nós temos outros vários grupos também, aonde os ouvintes podem participar. É bem interessante. Então, agradecer aqui a Ketine, no Rio de Janeiro, que está ao vivo comigo aqui. Falando boa noite, Ketine. Cristiano e Facolá, Rio de Janeiro também, boa noite a todos, aboroboi a todos. O Boató, Cristiano e Facolá, estou de orelhas em pé, obrigado. Deve estar nos escutando aí pelo navio, né? Jorge Porto Alegre, Boroboê, estão na escuta, Papai Fadaió, muito obrigado pela participação, Jorge Porto Alegre. Deve estar também mandando mensagem aqui o João, Nova York, escutando a Rádio Fá Brasil, João. E falar para os ouvintes que já começou o frio, eu acho a melhor estação do ano é o frio. Espero que todo mundo esteja aí aproveitando ao máximo o frio aqui no Brasil. Quem estudou os outros programas, nós falamos sobre pactos, muitas pessoas ficaram envolvidas, me mandaram mensagens em particular, principalmente os seguidores de Fá aqui no templo, entre outras pessoas também que mandaram as mensagens, por exemplo o Tiago, que se envolveu muito, né, o Tiago de São Paulo, Fá Babidicô e Fá da Milarê, entre outros que mandaram mensagem para mim aqui, porque esses mandaram um testamento, né, e gostaram muito do que foi dito em Pactos. Espero, nesses 2 últimos programas, espero ter realmente ajudado o ouvinte a poder participar e poder entender. Vou começar gravando, né? Primeiramente, antes de dar a minha pequena palestra a vocês aqui, dizer que hoje no Brasil nós temos 622.202 pessoas que estão presas no Brasil, né? Estão dentro de uma prisão.
O Brasil tem a quarta maior população penitenciária do mundo, atrás dos Estados Unidos, tem 2,2 milhões. Isso é referente a 2013. Atrás da China, 1,65 milhões, referência a 2014. E a Rússia, 644.237, referente a 2015. O Brasil tem déficit de 250.318 vagas, de acordo com o levantamento. Eu estou vendo aqui no site agenciabrasil.ebc.com.br. É lastimável porque a maioria dos presos são pessoas que se envolvem no tráfico de drogas. Não são pessoas que cometem... A maioria não são pessoas que cometem homicídios. Do mesmo modo que a maioria... Essa maioria é tanto o homem, o sexo masculino, quanto o sexo feminino. A gente tem que começar já a estudar, nós brasileiros, na minha opinião, começar já a estudar e atrás desses políticos que nós temos, ou dos próximos que vão vir, e já começar a fazer um levantamento, tá, sobre esse problema que nós temos. Se é possível legalizar a droga e qual droga, e se não é possível. Mas fazer um estudo muito pesado. Vai ter um investimento maior? Vai. Para fazer isso. Vai ter um investimento maior? Vai. Mas a gente tem que correr atrás disso. Tanto é também na posição também que muita gente coloca sobre se devemos usar arma de fogo ou não e como devemos usar. Se for sim. Aqui está falando o perfil dos presos. 61,6% dos presos são negros. 75% tem até o ensino fundamental completo. Isso aqui é mais lastimável ainda. E 55% estão entre 18 e 29 anos. Quer dizer, nós estamos perdendo a juventude. E cada vez está diminuindo mais. Aí que a gente entra na parte do pacto, que tudo que a gente estudou aqui, né? 28% respondiam ou foram condenados por crime de tráfico, tá vendo? E 25% de roubo. Não é que a televisão mostra pra gente, na verdade. A televisão mostra outra realidade. Os sensacionalistas, né, que a gente tem por aí. Engraçado, 10% é por homicídio. É o que mais os sensacionalistas mostram hoje. Aliás, em São José dos Campos, os homicídios diminuíram mais de 30%. Na minha cidade. Existem muitos homicídios? Existem, mas diminuiu 30%. Eu não sei quantas cidades dos outros ouvintes que estão aqui, né? A gente tinha que fazer um levantamento maior sobre isso, né? O ritmo de crescimento da taxa de mulheres presas na população brasileira chama atenção. O relatório de 2005 a 2014 cresceu 10,7% ao ano. Mas por que as mulheres estão entrando? Eu não vou falar o porquê, porque eu tenho a minha opinião. E eu gostaria de um dia chamar um especialista sobre isso, né? Um especialista de ciência política, enfim, para poder falar sobre esse levantamento. Eu tinha um professor muito bom na faculdade, quando fazia Direito. Esse professor falava sobre isso e falava sobre Maquiavel. Ele é fã de Maquiavel. Seria interessante a gente poder... comentar sobre o assunto. Não tem muito a ver, mas tem a ver sobre os pactos, que é uma situação muito delicada de falar, porque eu falo sobre embasamento de conceito, primeiramente, e também de filosofia, porque tudo aquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, nem tudo, como eu falei nos últimos programas, é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a sua escolha, mas a gente às vezes se empolga porque o amigo está usando uma maconha e ele te força, ou se não, faz com que você pense que se a maconha não faz mal a ele, você vai fumar a maconha também, né? Ou se o amigo seu ele gosta de furtar e você está lá participando de um evento de furto ou roubo, e você está ali no meio, ou você faz por causa do amigo, ou você faz porque você gosta. Então é uma situação muito relativa. Mas a gente tem esses livre-arbítrios e tem gente que não tem livre-arbítrio, que eu falei nos últimos programas. Tem gente que passa por isso. Tem gente que passa por
vai passar por uma depressão profunda para poder aprender e depois ensinar a pessoa que está passando por uma depressão, por exemplo, para que ela não passe mais. A pessoa se torna uma outra pessoa. A gente já falou muito aqui de Cadará, né, no programa Equilíbrio, em outros programas, que existe aquele karma, aquela pessoa que sempre vai passar por esse ciclo na vida de problemas, falta, né, de soluções para sua vida, né, render, né, sua vida prosperar. Então, uma situação muito relativa. O que foi postado na internet é que todo mundo tem, depois que sai, depois que é criado, depois que nasce do pai e da mãe, na verdade nasce da mãe, claro, a pessoa já está livre, mas todo mundo, depois que chega uma certa fase da vida, chega numa idade, já vê a sua autossuficiência, já vê que está preparado para aguentar todos os problemas e soluções da vida, ele começa a caminhar sozinho. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso cedo. Não são todas as pessoas. Então, por isso que a gente precisa de um pai e uma mãe para poder nos educar e mostrar como é que a vida deve ser trabalhada para a gente poder melhorar cada vez mais. A gente nunca tem um futuro certo se você não souber cuidar anteriormente. A gente tem algo sim, muitas pessoas têm algo sim traçado. Tem pessoas que já nascem predestinadas a ser presidente, como o Fachei já falou, o Babalu Fachei falou, como outras pessoas. Mas tem pessoas que são destinadas a ser morador de rua, como eu dei o exemplo da semana passada. Tem gente que é muito inteligente, morador de rua, já conheci, muito inteligente, tem conhecimento, tem base para tudo, mas quer ser morador de rua. Como a gente vê moradores de rua que se tornam advogados, médicos, etc. Isso depende também de cada um, do livre-arbítrio ou não. Tem pessoas que, como eu falei anteriormente, tem destino, que a pessoa nasceu para matar outras pessoas, ela vai matar sempre as outras pessoas. Não tem como mudar esse destino, essa ori. Isso que a pessoa quer. É esse exemplo que eu dou. Do mesmo modo que existe o pacto que se faz com um sacerdote no céu da terra. Isso existe sim. Isso existe sim. Mas a pessoa... Tem pessoas que têm livre-arbítrio, tem pessoas que também gostam de bater cabeça, gostam de sofrer mesmo. Que é esse caso maior que a gente tem que discutir aqui, né? Tem pessoas que vão passar por alguns problemas, vão passar por alguns aprendizados, que não digo nem problema, é aprendizado, basta a pessoa interpretar e seguir. Eu já conheço bastante gente, já dentro da religião e fora da religião, que gosta de errar, gosta de... Já vê que a pessoa é inteligente, é sábia, já tem mais idade, mas gosta de voltar sempre no mesmo erro. Então não adianta eu ou um grande mago e chegar e falar para a pessoa, você está errando. A pessoa sempre vai fazer aquilo que ela acha que é adequado a ela, né? Eu não posso passar a me cuidar com alguém que está pior do que eu. Não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Então a gente tem que se cuidar com alguém que está espiritualmente mais elevado, espiritualmente com mais conhecimento, no espiritual, claro, e até, se possível, na vida também. Então é isso que eu posso dar de conselho a vocês sobre esses pactos. Então, se você acaba errando no mesmo lugar, você tem que olhar para si e ver por que está errando. Você vai querer continuar no meio disso, do mesmo modo que a gente já falamos aqui na rádio, da pessoa que fica pulando de casa em casa, de sacerdote ou sacerdotisa, fica pulando de galho em galho. Isso não é bom. A gente explica isso. E foi discutido com o meu Oluwo aqui, Faemi Lembuiban. Então, a pessoa sim tem um propósito quando ela escolhe aquele sacerdote ou sacerdotisa para poder cuidar dele. É importante que ele continue nele até um certo momento, que aí muita gente não entende, que ao mesmo tempo que você
foi cuidado pelo seu pai e foi cuidado pela sua mãe para dar educação, para dar exemplo, o sacerdote ele vai dar a mesma educação dentro das doutrinas que ele está trazendo na sua família, na sua linhagem. Até o momento que você está preparado para ter esse conhecimento, para poder caminhar com as suas próprias pernas, é o Babalawo, ou a Ianeifá, ou Ialorixá, ou Babalorixá, que vai falar a você, filho, pode ir, você já está preparado. A gente não tem que prender, né, os nossos seguidores espirituais, como vocês chamam, os filhos, etc., para nós. A gente tem que deixar ele livre. Do mesmo modo que ele está querendo aprender outras culturas, eu deixaria, por exemplo, meus filhos aprenderem outras culturas, mas mostrando para eles que a doutrina de Ifá é a doutrina que eu estou trazendo para a família. E isso chama-se respeito. Vai respeitar o pai. Mas eu vou querer sim que eles aprendam tudo. Façam faculdade, aprendam o catolicismo, os protestantes, os muçulmanos, os hindus. Quanto mais eles poderem aprender de todo mundo, melhores eles vão estar. Melhores vão ser com pessoas e vão ter mais conhecimento, né? Porque a gente não é aquele burro de garrocha, né? A gente não tem que sofrer. As pessoas que vêm para sofrer, nós estamos aqui capacitados e temos que aprender a fazer com que esse nosso amigo, ou essa pessoa que pede ajuda para nós, a gente faça com que essa pessoa não sofra. Mas se a pessoa quer sofrer, a gente tem que mostrar também que existem outros conhecimentos e poder agregar nisso. Estou falando de um psicólogo, psiquiatra e etc., né? A gente deve ajudar essa pessoa, não deixar essa pessoa desamparada. Então, é isso que eu falo sobre pactos, primeiramente como um sacerdote, primeiramente com as suas responsabilidades, para depois você passar por os ensinamentos, passar por conhecimentos, né? É muito dito. Aqui a Patrícia está falando, tem pessoas que têm que sentir na pele para ter maturidade e consciência para saber ou enxergar as situações. Sim, é verdade. A maior dificuldade dentro da cultura, é que muita gente, como não conhece e não está preparado, muita gente... Eu não quero que as pessoas façam o que eu estou falando, mas façam o que faz está dizendo, como um conselho. Mas é muito difícil na parte cultural, tem muitas situações que culturalmente é diferente, e não tem, como eu falei anteriormente, fazer uma ciência nova ou um dogma novo para poder trazer e se adequar à nossa sociedade aqui. É a mesma coisa de eu falar hoje para um muçulmano, corte sua barba, não use mais barba, não use seus kippah e para de andar com essas roupas brancas grandes e quase sujas no meio da rua. Eu não vou chegar e vou falar isso para eles, porque isso é a cultura deles. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Igual falar pro padre, para de usar essas roupas no meio da rua. Ou as freiras usarem essas roupas no meio da rua. E poder falar sobre Bíblia no meio da rua, etc. Enfim. A gente não pode falar isso, tem que respeitar. Né? Eu nem falo de tolerância religiosa, eu falo de respeito. Respeito é a palavra maior que deve ser usada por todos nós aqui da cultura. Se a gente respeitar, o próximo vai nos respeitar. E mostrar também, é uma opinião minha, que nós não somos minoria, nós somos, nem também maioria, mas nós somos em número muito grande. Nossa sociedade, nossa cultura, eu dizendo, diáspora, é muito grande dentro de São José dos Campos. São José dos Campos não, dentro do Brasil, desculpa. É que eu estou olhando um grupo aqui em São José dos Campos. Desculpa aí. Então, é isso. E agora falar um pouco mais sobre o que muita gente deve estar esperando, sobre os pactos dentro do culto. Nós chamamos isso de mulé. Eu falei no primeiro programa que antes de fazer qualquer tipo de pacto, você deve fazer com você mesmo um levantamento, um reconhecimento para poder agregar melhor a sua vida. Não adianta você usar dos orixás para a sua vida, sendo que se a pessoa também
não souber primeiro o que ela quer e o que é foco, né? O que ela quer, ela não vai ter resposta de nada na sua vida. Pode colocar muitos orixás na sua vida, ela não vai ter resposta. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também vem do sacerdote, que se ele não visar só o comércio e ele visar o conhecimento, ele pode fazer com que a vida da pessoa possa se erguer mais de acordo com o Ifá, o orixá que ele for passar essa pessoa, né? Então, um conhecimento para vocês de pactos de orixá. Primeiro a gente fala de Ori. Se a pessoa não souber cuidar de Ori, conhecer o seu destino, se a pessoa não souber isso, não tiver a resposta, ela vai precisar ir a um oráculo. No caso aqui a gente está falando de Ifá, e o Ifá vai passar essa resposta às pessoas, como os orixá também consultavam Ifá. Os orixá tinham o seu próprio oráculo. O Xangô tinha Hered Logum, o Emojá tinha Hered Logum, mas isso foi depois de Ifá. Eles procuraram muito o oráculo. Até quando eles tiveram o oráculo deles, eles procuraram Ifá, consultaram Ifá para saber, porque o Ifá é o tipo de... é um mensageiro nosso da Terra, aquele que sabe falar que a nossa origem escolheu, o nosso destino, etc. Aquele que aconselha melhor e dá uma diretriz melhor para nós. E dentro desses conselhos, se você fizer tudo por completo, seguir todos os conselhos, a gente pode ter uma resposta melhor. Sempre. E dentro de um passo a passo, o Ifá vai indicar qual é o melhor momento para a gente comprar uma casa, comprar um carro, trocar de cidade, casar, etc. Ter respostas de compromissos bem maiores que o cotidiano. E falar do destino de uma pessoa, que é a iniciação, ou um batizado, enfim. É isso que os orixás procuravam muito. Ter filhos, né? Oyá procurou sobre isso. Oxum procurou por que eu não conseguia ter filhos. Oyá perguntava por que eu conseguia ter filhos. Procurou Ifá. E Ifá trouxe a medicina para orixá. Então é isso que é Ifá, um pouquinho para as pessoas entenderem. E de fato existem outros cultos que as pessoas que conhecem, que é o culto de Yami, né? Que o pessoal, algumas mulheres chamam de Yami Oxonungá, mas é o mesmo nome. É Yanimore, tem vários nomes, né? Essas senhoras, que é meu respeito a elas. Primeiro tem que ter, como eu falei, primeiro tem que ter respeito. E segundo, não pode ver como lado negativo esse culto, que é também um culto. Existe, como eu falei para vocês, pessoal, existe o culto de Ifá, existe o culto de Ogum, existe o culto de Batalá, como existe o culto delas. É tudo um culto onde a pessoa tem esse contato. E é muito dito na rádio, na internet, sobre isso agora, a respeito se existe a iniciação ou não, se existe aquilo, existe isso, se existe a iniciação em Yami, se existe o Ibá delas, etc. Eu posso dizer que o livro de Yami do Babá Ifá Emina Bibá é muito bom. Está em inglês. The Invisible Power of the Metaphysical World. Tá no Amazon, mas acho que não está mais à venda, já esgotou. Deve ter na internet. Vocês vão ver lá, pela experiência dele, pela pesquisa dele, em quase toda a comunidade de orixá na Nigéria. Ele colocou tudo, ou quase tudo, claro, não tudo, sobre o conhecimento dele de toda a comunidade, não só o Xobô, porque quando o Babá Ifá Emina Bourbon, ele faz uma pesquisa, ele sai também de Oxobô e ele vai estudar em todas essas outras comunidades, até Otá, que é a cidade delas. Então há essa dúvida, primeiro que, do mesmo modo que eu acredito que um Babalaô não deve ficar mostrando sacrifícios na internet, mostrar como ele executa um ebó. Assim, é bom mostrar para a comunidade, mas acho que deve dar uma curiosidade maior para as pessoas e preservar um pouco mais o sagrado,
a esse respeito, né? Então, faz parte da cultura, é uma situação aberta, mas quando chega na parte de, por exemplo, sacrifício de animais, as pessoas aqui no Brasil não estão. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de cachorro, e o Ogum, na Nigéria, sacrifica-se cachorro. Então as pessoas não vão gostar muito, como eu vejo muito quando os irmãos e amigos de Ifá, principalmente meus irmãos de Ifá na Nigéria, eles publicam. Então isso é uma situação um pouco complicada. Então, o que eu vi na Nigéria sobre isso é que é ainda mais disponível hoje na internet, que é uma parte nos grupos sociais aqui, como é que eu falo? Facebook, né? Facebook, antes tinha no Orkut também, é a questão do Imolé. Não, o livro não tem em português e Facular tá falando. O livro do Invisible Power of Metaphysical World está sendo traduzido em português, mas não sei quando vai sair. Então esses Imolé, de falar Imolé Awan Yawa, Awan Yami, é feito para você adquirir mais respeito, adquirir mais proteção e notoriedade. Mas não adianta as pessoas fazerem esses Imolé e mostrar isso na sociedade, porque a maioria dos sacerdotes e sacerdotisas que eu já tive contato, principalmente elas não gostam de aparecer em público. Elas não gostam de dizer aonde elas ficam, aonde elas fazem as reuniões delas. Então, aquela pessoa que diz que é e fala que elas acreditam que não seja. É isso que eu estou falando. Não é para atacar ninguém nem nada. Eu estou falando que a gente vive, e principalmente quando a gente vai lá. Então, se um dia vocês forem conhecê-las, principalmente a mulher que tem o Musuajé, que é o poder da mulher na vagina, dentro da vagina. Por isso que a mulher recebe o poder de Yami, o homem recebe o poder de Osho. Então o homem pode receber de uma mulher o poder de Osho, ou de um homem esse poder de Osho. Mas o homem não passa o poder para a mulher. Para deixar bem claro. Porque o homem não tem o Musuajé, o homem não tem vagina. Isso eu estou falando de 90% da comunidade delas, que elas me passaram, que isso não é segredo, isso aí é uma coisa aberta, isso é um estudo, quer dizer, isso já está dentro da cultura, nem estudo está dentro da cultura, para poder deixar o ouvinte bem informado sobre isso, né? Então, se é um culto muito secreto, e hoje está muito mais secreto, porque está tendo vamos dizer, falso testemunho dos protestantes na Nigéria, falando que aquela igual antigamente tinha, né, muito antes, daqui uns 100 anos atrás, 80 anos atrás, falava que aquela é bruxa, aquele é bruxo. As pessoas começaram a matar realmente, ou matar pessoas que eles acham que são bruxas, ou acham que são bruxos. Então hoje lá elas estão mais reservadas, muito mais reservadas, e com certeza elas estão pedindo para que outras delas da sociedade ficam mais reservadas. Agora, para a pessoa que é atacada, o Ifá ele consegue proteger, o Ifá consegue ao mesmo tempo proteger e atacar esse poder delas, para que depois elas venham pedir perdão a nós. E então existe esse pacto. E no livro do Babá ele diz que existe a iniciação. E ele explica como é que é a iniciação. Agora, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Mas, no mesmo modo do culto Oboni, existem uns Oboni mais abertos para a nossa sociedade em geral, até ocidental, e os aborígenes que são mais fechados. Então, por exemplo, você conhecer um Oboni mesmo, esse aborígene, você teria que ser um aborígene também, para você saber identificar se ele é ou não é. E existe um modo de você poder conhecê-lo, tocar na mão dele, etc. Ou, enfim, um olhar. Cada iledi, cada loja
terra, você saberia como conhecê-lo. Então os Oboni, esses Oboni que eu estou dizendo para vocês, os aborígenes, tem um templo de Oboni, Iledi, né, uma terra de Iledi em Oxobô. Se não me engano, só tem 550 Oboni, ou 250. E você mal consegue identificar quem são, porque eu não faço parte, né? E se eu fizesse parte, vocês não iriam saber, porque é realmente muito secreto. E lá participam mulheres, tem que participar as mulheres. Para você entrar, você tem que ser chamado, igual no culto de Oxô, igual no culto de Yami, igual no culto de Ifá, igual no culto de Obatalá, igual no culto de Ogum, igual no culto de Xangô. Você não chega assim, eu quero iniciar em Oxum. Eu quero em Yami. Não, você tem que ser chamado. Esse nem a visão que eu posso dizer para vocês ortodoxa. É uma visão praticamente geral da sociedade Yorubá, né? Então, realmente são religiões, cultos muito sagrados, que têm que ser muito respeitados e muito bem avaliados, porque esses grupos, eles só crescem, esses grupos principalmente mais restritos, eles são grandes e cada vez mais crescem, e os verdadeiros devotos, eles nunca vão aparentar e nunca vão demonstrar para aquele que não está preparado para ter aquele conhecimento. Então, vocês podem até ver, estudar e ver que o outro sacerdote vai falar: eu sou Oxô, eu sou o quê? Eu sou de Egungun, meu Egungun é tal, e eu passo para você, eu sei tudo, sei que é lá. Tem que ficar olhando muito bem, porque tem que conhecer muito bem, porque não é assim tão simples, né? Não é assim tão simples. Assim, são cultos, como disse aqui a Patrícia, mais reservados. Esse culto as pessoas são chamadas. O Ifá consegue distinguir quais são as pessoas que estão mais atacadas ou mais protegidas nesse culto, para você poder crescer mais em sociedade. Então, como eu falo assim sempre para vocês aqui na rádio, cada culto ou cada orixá, ele tem a sua ferramenta. Então, para que você está procurando o orixá tal? É por isso que há uma grande controvérsia de explicações e filosofia das pessoas que vêm da diáspora, na cultura de Candomblé. Mas o Pai de Santo disse que eu era de Odé. Mas eu vou na outra casa e ele diz que eu sou de Xangô. Eu vou na outra casa e diz de Iemonjá. É por isso que a gente... muitas pessoas não podem acreditar, mas o Ifá, ele indica quais os orixás que aparecem mais dentro daquele Odu. E os orixás que participaram mais dentro daquele respectivo Odu, que consultaram mais, e apareceu várias vezes as histórias dos orixás, o próprio Ifá vai indicar qual ou quais são os orixás mais indicados para a sua vida. Existe orixá de cabeça? A gente acredita que não. Existe um orixá que responde mais à nossa vida? A gente acredita que sim. Está vendo que é diferente? O orixá de cabeça para nós é Ori. O orixá que nos protege, ou que nos dá mais vida, dá mais conhecimento, dá mais prosperidade, é outra coisa. O orixá maior para nós é Ori. Mas aquela ferramenta, ou as ferramentas, é outra situação. Então, por exemplo, eu tenho vários orixás no meu Odu, né? Na verdade 6, que responde bastante, mas o que mais responde à minha vida é o Batalá. Porque cada vez que eu vou fazendo umas consultas de Ifá, o Batalá pediu para você fazer isso, o Batalá pediu para você fazer aquilo. Então eu já estou preparando financeiramente e espiritualmente para entrar no culto de Obatalá. Porque depois que eu entrei, né, eu vou ter que seguir as normas que o Obatalá deixou para os seus devotos. Isso é um pacto. Isso é um pacto que eu fiz com o Obatalá no céu e na terra. Né? Então já foi dito para outros sacerdotes também, antes de eu ter feito Ifá,
Obatalá, 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 Xangô, Obatalá, Xangô, Obatalá, Obatalá. Então, é isso que eu passo como conselho para vocês. Cristiane Facolá falando, acho que pacto é fidelidade com o que se está fazendo. E a responsabilidade é principalmente manter segredo com o que é feito. Exatamente. O Ifá, ele indica muito essa parte do segredo pessoal, às vezes nem passar até para a própria mãe, o pai, a esposa, somente para o sacerdote, porque o sacerdote lá de Ifá, a gente, né, nós fazemos um pacto com o Ifá e fazemos pacto com o Odu. Então, é uma responsabilidade muito grande cuidar de pessoas, principalmente, e primeiro cuidar de nós mesmos, depois cuidar das pessoas, que é o que eu coloco aqui para as pessoas. A Patrícia está falando, é verdade que em África se cultua, por exemplo, só um orixá naquela comunidade, ou pode se cultuar outros? Sim, é verdade. Mas hoje em dia, obrigado pela pergunta, mas hoje em dia, uma sacerdotisa, por exemplo, ela cultua 2 a 3 orixá. Que normalmente ela tem possessão em 2 orixá ou 3 também. Existe isso. Vai depender de acordo com o conhecimento dela e o tipo de iniciação que ela está fazendo. O tipo de pacto que ela fez do céu e da terra. O que é importante a ela. Quais são as energias que ela tem seguridade. Né? Que ela pode abranger mais a vida dela e crescer mais esse conhecimento dela. Enfim. Tem a pergunta aqui do Cristiano Facolá a respeito dos Imulé, que são os pactos que são feitos com Yami e Oxô. Já ouvi falar que o Imulé, com essas energias, elas ficam enciumadas das pessoas se iniciarem com outro orixá. Na verdade, obrigado pela pergunta, Facolá. Na verdade, é como disse anteriormente, esse culto, as mulheres ou os homens, eles te chamam para você poder fazer esses pactos, né? Depois de entrado, porque na verdade é o seguinte, existem conceitos, tá? Para o ouvinte poder entender. Esse pacto, na verdade, não é uma iniciação. A iniciação é um pouquinho demorada, porque você vai acabar utilizando muito das energias delas, não estou falando no caso mulher, ou deles no caso homem, tá? Você vai acabar conhecendo muitas magias. Tem a magia para poder enxergar uma pessoa, ou enxergar os espíritos que estão vindo, ou enxergar quem é a pessoa que está à sua frente. Existe a magia de proteção contra as outras as outras bruxas que querem te derrubar, porque às vezes tem briga entre dentro delas também, né? Ou teste, porque você está crescendo e elas vão testar para ver se você está dentro do culto ou não. Existe isso, porque é muito pesado isso. Estou falando, mas é uma realidade, tá? Existe também, para você poder ver as veias do corpo da pessoa, existe também o ataque da língua, existe o axé, que é o comando, a força. Então tem vários para melhorar a sua memória, para melhorar a sua fama, melhorar a sua proteção, você ficar invisível, né? Enfim, isso que tem no culto delas, tem muito disso. Então é pura magia. Então não é somente você fazer um imulé, fazer um pacto em si. Você tem que, depois que fez isso, elas vão acabar pedindo para que você faça mais algumas coisas. Mais não, muitas. Então, quando você principalmente é chamado ou chamada para essa sociedade, ela te chamou, é porque você está avaliado, né? É muito difícil você encontrar somente mulheres, quer dizer, é muito difícil você encontrar somente mulheres que só mexam com isso. Como é muito difícil encontrar um sacerdote de Ifá que só mexa com isso. Mas não é possível, existe. Entendeu? Existe. Mas
elas são tratadas particularmente. Por exemplo, um dos tabus delas é o sangue do Ibim. Mas eu sou devoto de Obatalá. E eu tenho que tomar o Ibim. Ou, por exemplo, eu sou de Ogum. Quer dizer, eu sou de Ifá. Desculpa, eu sou de Obatalá. Mas também iniciei no Ogum. Eu posso tomar o vinho de palma? Vai depender do conceito do sacerdote. Vinho de palma faz mal para mim? Faz. Mas, se eu iniciei no Ogum, eu sabia que ia tomar o vinho de palma. Vai depender da força. Por exemplo, outro exemplo eu vou dar para vocês. Um tabu meu no ano lá na África, que eu fiz meu aniversário na África, 2013. Meu tabu no ano todo era comer obi. Mas, num ritual, saiu obi e o Ifá dividiu obi comigo. Esse Ifá não me repreendeu, ele não me atacou. Porque eu não comi muito, só comi um pouquinho só, o suficiente. Então é um esclarecimento para vocês, entendeu? Sobre isso. A mesma coisa o homem, o Oxô vai utilizar muita magia. Então, por exemplo, tem gente que acredita que existe a iniciação, tem gente que acredita que a iniciação, entre aspas, iniciação, é feita por longa data de uso de magias, até a pessoa ficar forte. Ou vamos dizer assim, peçonhenta. Para o ouvinte poder entender melhor. É igual se você virar um peçonhento de Obatalá, conhecer muito de Obatalá, muitas das magias de Obatalá, ou conhecer muitas ervas, né? Um Nishegum, conhecer muitas ervas, magia, etc. Conversar com a sangue, etc. Então eu falo, todo o culto tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. O lado negativo muitas vezes é o comportamento, ou também você usar da maldade, se for conhecer algumas partes ruins, que os orixás ficavam nervosos, aí tem particularidades, cada orixá fazia tal coisa, né? Usava de tal elemento ou tal situação para poder atirar a sua raiva. A mesma coisa elas têm também, que tem um vídeo lá no YouTube, www.youtube.com/Ifá Brasil TV. Eu peço até para o ouvinte também poder se inscrever lá e me seguir. Lá tem um vídeo sobre elas. Eu explico sobre isso por 20 minutos. Eu falo só sobre isso. E deixo bem entender que a relação do homem, etc. Então é uma coisa muito bem reservada. Conheço pessoas muito poderosas que não vão dizer para vocês quem eles são, mas no poder meu, no meu conhecimento com Ifá, eu acabei sabendo quem são essas pessoas e cada vez mais eu vou descobrindo, né? Através da medicina de Ifá, a gente acaba descobrindo quem são esses bruxos. Eles não vão dizer para vocês quem eles são. Eu digo para vocês, eles não vão dizer. Eles e elas. Certeza absoluta, né? O João tá em Nova York, tá falando: show babá, obrigado pelos esclarecimentos. Peguei meio quebrado as partes, pois estou num trem em casa, tá chegando, tal. Reginaldo Cavalcante falando: babá, por que a força da mulher está na vagina? Seria por conta do poder de procriar? Seria isso? Por isso Yami tem tanto poder? Um dos poderes, né? Quem ver o livro vai ver que vai falar que os olhos estão apontados para a terra. Vocês vão ver esse termo. É o poder onde a mulher pode, ao mesmo tempo, destruir a vida de um homem ou alavancar a vida de um homem. Então ela tem esse poder não só no sexo, mas também nas magias que elas usam também. Não é só por causa da procriação também. Não é só por causa disso também. Quais os poderes de um Oxô? Exemplo, se poder falar, é claro. Ok. Tirando o Omusuadié, o Oxô tem tudo. Tirando a vagina, ele tem o mesmo poder. O poder da mulher é maior, é claro, por causa dessa parte. Né? Mas tem mulher que não sabe usar esses poderes. E só durante o percurso, elas vão escutar mais, ou vão ver mais. Quer dizer, no caso, os homens também. Os homens muito veem ou muito escutam. Ou veem e escutam ao mesmo tempo. Esse é um dos poderes maiores. Quem souber, de acordo com o seu destino do céu para a terra,
vê que está apto a ter tudo isso, e agora eu dentro, por exemplo, eu dentro do Ifá permitir que eu possa usar esses poderes, eu vou usar. Se Ifá permitir, falou não é não e acabou, paz e amém. Ou Ifá, tá na hora, não tá na hora, sim ou não? Porque eu tenho Ifá como oráculo, né? Então isso tem que ver com um critério muito grande, viu, pessoal? O pessoal que está escutando agora a rádio. Tá chegando mais gente. É muito criterioso, não é assim, Ifá pediu ou pediram para que fosse feito. Não. É a mesma coisa da iniciação do Ifá, a iniciação do Orixá. É o Orixá que vai te chamar para isso. E aí quem está dentro, né, do culto, quem está dentro do culto, honesto, vai saber passar isso. Agora, é muito complicado, porque se a gente tivesse... Tem pessoas hoje usando o nome Yamin não sei o que, Oxô não sei o que. Se essas pessoas brasileiras estivessem na Nigéria hoje, seriam massacrados. Porque vocês não sabem a raiva, como eu falei, da profanação e etc. Vocês não sabem a raiva ou o descuido que essas pessoas estão passando. E eu acho que um dia pode chegar isso no Brasil, né? Quando as pessoas tiverem acesso de outras religiões. Porque já vem nós como macumba, bruxaria. Imagine quando descobrir que essas pessoas, quando esse grupo tem muito poder, o que pode acontecer? A gente nem pode imaginar. Eu já imagino mais ou menos. Então fica complicado. A Patrícia falando aqui. Havendo quebra de pacto com as senhoras, por exemplo, elas poderão atacar só a pessoa que rompeu o pacto ou também elas atacam os familiares? Elas atacam tudo. Ataca tudo. Não sobra pra ninguém. Não sobra pra ninguém. Sobra pra todo mundo. Não tem essa não. Isso é bom, conhecer magia, porém tem que estar preparado. Ifá vai revelando pra você. Certo, axé. Sim, com certeza. Nesse culto não sobra pra ninguém. Do mesmo modo que eu cultuar Ifá aqui erroneamente, não vai sobrar pra mim, vai sobrar pra minha família. Porque eu fui o cabeça dos problemas. Se eu sou o cabeça da prosperidade, eu posso ser